O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul está lançando mais um livro. Nesta sexta-feira, uma palestra será promovida na sede do Conselho de Psicologia em Porto Alegre, falando sobre a redução de danos. O palestrante será o psicólogo Eduardo Passos, que está conosco aqui na TV Farroupilha e vai falar um pouco de como está preparando esta palestra, redução de danos dentro da questão das drogas. Como isso pode ser possível? Bom, é um prazer estar aqui com vocês na Serra Gaúcha e, sobretudo, nesse momento especial no campo da saúde mental, que é o lançamento desse livro promovido pelo Conselho Regional de Psicologia 07 do Rio Grande do Sul, que culmina um processo, assim designado, outras palavras, para tratar de um tema de grande importância no contemporâneo, que é o de uso e do abuso de drogas. Tema esse que tem mobilizado muito o campo da saúde mental, na tentativa de se encontrar novos dispositivos, novas ferramentas para tratar com esses usuários de drogas e a sua inclusão, a sua reinserção social. Certo. O tema da droga é um tema que nos mobiliza muito, não só pelo impacto que ele causa na sociedade, como também pela dificuldade que nós temos ainda nos serviços de saúde para lidar com esse tipo de problemática. Há muito preconceito, há muita falta de esclarecimento da população acerca do que seja, né, a problemática do uso da droga, e há um paradigma, uma maneira de lidar com esse problema no campo da saúde mental que ainda é hegemônico e que já muita crítica tem sido feita pela sua não resolutividade, sua baixa resolutividade. E essa maneira é uma maneira ainda calcada no paradigma da abstinência, na suposição de que a gente pode enfrentar esse problema impondo a esses atuais usuários a ausência total do uso da droga. Certo. Claro que o grande desafio hoje da sociedade é fazer com que as pessoas não tenham o primeiro contato com a droga, mas a partir do contato, quando ele ocorre, como se pode minimizar os danos causados por ela dentro do organismo humano e na própria convivência da pessoa? A ideia, então, é que a gente possa negociar, né? O paradigma da redução de danos, ele trabalha, sobretudo, com a ideia da discussão, da negociação, do esclarecimento, junto com o usuário, dos danos causados pela droga e pela busca, então, de uma outra relação que ele tenha com essas substâncias psicoativas, né? A ideia, portanto, é menos de usar a força, usar as práticas manicomiais, as antigas práticas manicomiais, são práticas de sequestro, são práticas de exclusão, e negociar com esse usuário uma outra maneira dele lidar com essas substâncias de forma a reduzir os danos causados a ele, causado à sua rede social, à sua rede familiar, de tal maneira a garantir uma alteração do padrão comportamental. Certo. Até porque as drogas acabam provocando uma dependência química da pessoa que faz o uso da droga. E muitas vezes a pessoa também fica muito presa e não consegue mais se libertar. Por isso que ela precisa de toda esta teia de apoios, né? Certamente que a ideia é construir uma rede de apoio, né? A redução de danos, ela trabalha prioritariamente com essa ideia de que o cuidado ele se faz na recomposição de uma rede de cuidado e de uma rede social que ela geralmente se esgarça, né? Geralmente ela se desfaz a partir do impacto causado pelo uso abusivo da droga. Então essa rede de cuidado, né, que não é outra rede senão a própria rede social, a própria rede familiar, é o próprio território, né, aonde esse uso abusivo da droga se construiu, é ali que nós vamos encontrar, né, as condições de uma reinserção psicossocial desses indivíduos. Algum método já colocado em prática, enfim, esses trabalhos vivenciados na prática, tem dado o retorno esperado? Nós temos, esse livro, ele
reúne uma série de depoimentos, de relatos, de experiências muito bem-sucedidas. E essas experiências são experiências que acontecem no Rio Grande do Sul e que elas somam um conjunto de outras experiências, são experiências no Brasil. A redução de danos, ela se confunde com a própria história da reforma psiquiátrica brasileira, né, que é hoje política de Estado, que é hoje a maneira como, no campo da saúde mental, nós entendemos o que seja a prática do cuidado. E na prática do cuidado, no que diz respeito ao uso abusivo da droga, a redução de danos está se apresentando como a alternativa que a gente espera que ganhe cada vez mais amplitude nacional e que possa, assim como aqui no Rio Grande do Sul, ter experiências exitosas, né, e que possam nos garantir um enfrentamento mais efetivo desse problema na saúde mental. Eduardo, você fala muito na questão da negociação com aquela pessoa que tomou contato com a droga. Isso, a ideia é essa. Nós poderíamos dizer que também para atingir a redução dos danos, o diálogo é uma ferramenta importante nessa negociação? Sem dúvida. Falar em negociação é falar de diálogo, né? Falar em negociação é falar em lateralidade, numa capacidade de estar ao lado, né? Falar em negociação é falar, então, numa abertura da comunicação, de tal maneira que eu possa incluir esse outro, né, no caso o usuário de droga, com as suas idiosincrasias, com as suas singularidades, e negociar com ele o que efetivamente possa ser menos danoso, né, menos comprometedor da sua existência e da rede familiar e social que ele integra. Hoje, traçando o público onde a droga está mais presente, mais avançada, ainda continua sendo o público jovem o grande desafio a reduzir os números? Olha, a droga ela não tem um grupo, essa ideia de grupo de risco, né? Ela é uma ideia que cada vez ela se mostra menos resolutiva e interessante, né? É um problema que ele é de natureza muito ampla, é um problema de saúde coletiva e que atinge diferentes segmentos da população. Evidentemente que há setores que são mais vulneráveis, né? Os jovens, eles são muito vulneráveis ao impacto causado pelo uso abusivo da droga, mas não é, de maneira nenhuma, uma parcela exclusiva, né, da atenção das políticas públicas de saúde hoje. Nós temos, efetivamente, muitos trabalhos interessantes acontecendo com a sua população, mas sem perder de vista que há outros segmentos que não podem deixar de ser contemplados, né? Sobretudo quando a gente pensa na amplitude do espectro das drogas. Quando a gente fala de droga, geralmente a gente pensa de imediato nas drogas mais pesadas, né? Mas não pode esquecer que o álcool é uma droga, né? E o alcoolismo... O cigarro. O cigarro também, se bem que o efeito do cigarro e o efeito do álcool são muito diferentes, né? O alcoolismo, ele produz danos psicossociais, assim, biopsicossociais, que são de grande impacto, né? E a população adulta, ela é muito vulnerável a esse tipo de dependência, né? Então, o álcool, por exemplo, ele não está tão presente na juventude como outras substâncias psicoativas. Então, o problema da droga, de fato, é um problema muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Perfeito, obrigado. Psicólogo Eduardo Passos, que nesta sexta-feira, então, palestra no período da noite, na sede do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, momento em que será lançado o livro Outras Palavras sobre o cuidado de pessoas que usam drogas. A palestra será na sede do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, na Avenida Protásio Alves, 2854, em Porto Alegre. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato.